O Código da Inteligência. Colecionador de best-sellers, Augusto Cury é conhecidíssimo pelos seus inúmeros livros que nos ajudam a lidar melhor com nossas inseguranças. Pesquisador da inteligência, o autor diz que não se curvaria diante de nenhuma autoridade política, nem de nenhuma celebridade, mas se curvaria diante de todos os professores e alunos do mundo. São eles que podem mudar o teatro social. São atores insubstituíveis, aos quais ele dedica o Código da Inteligência. Esse é um livro que descreve de maneira instigante e simplificada o complexo processo de formação de pensadores. O sucesso de Augusto Cury não é à toa. O psiquiatra, pesquisador de psicologia e autor de uma importante teoria sobre o funcionamento da mente desvenda os códigos da inteligência sob enfoques psicológico, filosófico, psicopedagógico e sociológico. Vamos decifrar esse código nos próximos 12 minutos? Treinando o intelecto para decifrar os códigos da inteligência. Há treinamentos para tudo, desde a fase de estudos até o mercado profissional. E tudo parecia perfeito na era do treinamento. Mas, ao olhar para as mazelas psíquicas e sociais do mundo moderno, constatamos que cometemos um erro gravíssimo. Esquecemos de realizar o mais importante treinamento: decifrar e aplicar os códigos da inteligência. Sem eles, não podemos desenvolver nosso imaginário, nossa capacidade de superação e nossas potencialidades intelectuais. Isso nos faz rodar como um rato preso a uma gaiola em uma série de questões difíceis de solucionar, ansiedade e outros transtornos psicológicos, mesmo em quem tem muito potencial intelectual. Memória superutilizada e códigos da inteligência subutilizados. O senso comum acredita que a memória é subutilizada. Uns creem que usamos apenas 10% dela, outros 20%, e ainda outros acreditam usar um pouco mais da memória. Mas esse pensamento popular é ingênuo, simplista e, portanto, precisa ser corrigido. A memória é seletiva. Além disso, abre e fecha, dependendo da emoção que vivenciamos em determinado momento. As emoções tensas, fóbicas e apreensivas fecham as janelas da memória. As emoções prazerosas, desafiadoras e serenas as abrem. Apesar de as emoções serenas abrirem as janelas, a memória ainda assim é seletiva, pois não expõe todos os seus arquivos. A complexa definição da inteligência. 3 camadas psíquicas. O que é inteligência? Ao longo de mais de 20 anos, Augusto Cury desenvolveu uma das poucas teorias sobre o funcionamento da mente, a construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, chamada de inteligência multifocal ou psicologia multifocal. A inteligência para essa teoria tem definição complexa e difere de outras ideias em diversos aspectos, pois penetra em áreas que outros autores não tiveram oportunidade de estudar, como os fenômenos que atuam na construção das cadeias de pensamentos, imagens mentais e ideias. A psicologia multifocal tem sido usada por inúmeros profissionais de saúde mental e em pesquisas, dissertações de mestrado, teses de doutorado e cursos de pós-graduação. As 3 grandes áreas que definem a inteligência. Para a psicologia multifocal, a definição de inteligência é abrangente e, como o próprio nome diz, é multifocal, multidinâmica, multifatorial. Enfim, possui múltiplas áreas que participam da sua formação. Alguns autores também sugeriram que a inteligência é multidimensional e modificável. Os pensamentos podem vir a proteger a emoção, assim como sua capacidade de se adaptar, minimizar e reciclar o estímulo estressante. 4 grandes fenômenos. O conceito global de inteligência multifocal entra em 3 grandes estágios, ou 3 grandes áreas. As 2 primeiras são inconscientes e a última consciente. A primeira área é a mais profunda. Refere-se aos fenômenos inconscientes que atuam em milésimos de segundos no resgate e na organização das informações da memória, e, consequentemente, na construção de pensamentos e emoções. As variáveis selecionam os passageiros. A segunda área da teoria multifocal da inteligência se refere ao corpo das complexas variáveis que influenciam os fenômenos que leem a memória e produzem os pensamentos. A área perceptível. A terceira grande área da inteligência se refere aos resultados das 2 primeiras. Nesta encontram-se os comportamentos perceptíveis, capazes de ser analisados, avaliados, aferidos. É onde se evidencia a rapidez de raciocínio, o grau de memorização, a capacidade de assimilação de informações, o grau de maturidade nos focos de tensão, bem como os níveis de tolerância, inclusão, solidariedade, generosidade, altruísmo, segurança, timidez e empreendedorismo. Musculatura intelectual e emocional.
Sem decifrar os códigos da inteligência, não teremos musculatura emocional para irrigar o desenvolvimento da serenidade, do altruísmo, da coerência, da ousadia e da criatividade. Aqueles que expandem sua saúde psíquica, que refinam seu prazer de viver e libertam seu imaginário criativo, não fazem da memória um depósito infindável de informações, mas se submetem aos mais disciplinados treinamentos intelectuais para decifrar os códigos da inteligência, ainda que o façam intuitivamente. Em que escola se ensina a decifrar os códigos? Em que espaço social, em que família ou empresa se aprende a treinar a filtragem de estímulos estressantes, um excelente código da inteligência? Esse lamentável erro educacional, sociológico, pedagógico e psicológico tem gerado consequências gravíssimas. As pessoas nem sabem que devem desenvolver um filtro psíquico, nem ao menos têm consciência de que devem se proteger para sobreviver. Por isso as perdas, os percalços sociais, as contrariedades invadem sua psique com grande facilidade. O sistema educacional tem como objetivo preparar os alunos para o mercado de trabalho, e não para a vida. Mas no fundo não prepara nem para um nem para outro, pois uma pessoa doente exercerá de forma doentia suas atividades profissionais. Não há mágica para decifrar o código. Se alguém quiser ter saúde psíquica e expandir os horizontes da sua inteligência, não há atalhos, não há mágica. Deve decifrar o código da inteligência, conhecer o funcionamento básico da mente humana e fazer exercícios, estágio intelectual, educação continuada. A mente humana é um terreno inóspito, sinuoso e cheio de segredos, um fenômeno tão concreto e ao mesmo tempo tão impalpável, um espaço infinito e ao mesmo tempo tão pequeno que cabe dentro de um cérebro, um terreno que reis, políticos e intelectuais falharam em conquistar. Ninguém é 100% lógico. Por mais que possamos procurar a racionalidade, a coerência e a serenidade, nenhum ser humano é 100% lógico. E se porventura alguém conseguir ser 100% lógico e racional, aconselha-se fugir dele, pois será um carrasco, uma máquina de reagir e julgar rígida. Estará preparado para se relacionar com robôs, mas não com os imprevisíveis e contraditórios seres humanos. Adoecer é mais fácil do que pensamos. Todos nós construímos inúmeras zonas de conflitos ao longo do processo de formação da personalidade, desde uma simples fobia até um nojo excessivo por um inseto, desde a aversão por altura até o medo de lugares fechados, desde uma reação impulsiva diante de um filho até uma reação apreensiva diante de uma plateia, desde o sentimento de culpa pelo passado até o sentimento de angústia pelo futuro. Em nossa psique existem fenômenos que se tornaram deuses ou monstros. Reconhecer nossas miserabilidades é outro código da inteligência. Parece fácil falar, mas muitos não têm coragem de reconhecer suas mazelas. Quem não decifra esse código arrasta suas doenças ao longo de todo o traçado de sua história, com chances mínimas de ser saudável. Os buracos negros da mente humana. Einstein estudou os complexos buracos negros que são capazes de sugar e destruir estrelas e planetas inteiros como a Terra. Mas não sabia que na psique humana existem buracos negros conhecidos como janelas killer, capazes de sugar e destruir nossa solidariedade, altruísmo, lucidez e raciocínio esquemático nos focos de tensão. Freud decifrou o código da ousadia, da capacidade intuitiva, do olhar multifocal, da sensibilidade, do raciocínio esquemático e do processo de observação detalhado. Por isso foi um grande produtor de conhecimento. Mas não decifrou plenamente o código da tolerância, do altruísmo, da democracia das ideias. Se os tivesse decifrado, descobriria que a verdade absoluta não existe na ciência, que a verdade é um fim inatingível. Sim, se os tivesse decifrado, jamais baniria da família psicanalítica amigos que contrariavam suas ideias, em especial em relação à teoria da sexualidade. As 4 armadilhas da mente. Não há ser humano lúcido que não reaja com estupidez, nem pessoa tranquila que não tenha seus momentos de desespero. Devemos ter consciência de que somos uma massa de seres humanos imperfeitos, vivendo em uma sociedade imperfeita. Você vai frustrar as pessoas próximas e elas irão frustrá-lo. Por isso, decifrar o código da tolerância não é uma opção nas relações humanas, mas uma necessidade insubstituível. Primeira armadilha da mente humana: o conformismo. Diversas armadilhas mentais são construídas sorrateiramente ao longo do processo de formação da personalidade humana. Elas nos aprisionam no lugar em que todos deveríamos ser livres. Nenhum ser humano está livre delas, por isso nenhum ser humano é plenamente livre. Seja ele uma criança ou um adulto, um intelectual ou um iletrado, um psiquiatra ou um paciente, um europeu ou um africano. O conformismo é a arte de se acomodar, de não reagir
e de aceitar passivamente as dificuldades psíquicas, os eventos sociais e as barreiras físicas. O conformismo amordaça o eu, impedindo-o de lutar pelos seus ideais, de investir em seus projetos, de alterar a sua história. Não assume sua responsabilidade como agente transformador do mundo, ou pelo menos do seu mundo. O conformista acredita que tudo é obra do destino. Por outro lado, o ativista acredita que o destino é uma questão de escolha. O conformista é vítima do seu passado. O ativista é autor da própria história. O conformista vê a tempestade e se amedronta. O ativista vê a chuva e enxerga a oportunidade de cultivar. O conformista se aprisiona no passado. O ativista se liberta no presente. Segunda armadilha da mente humana: o coitadismo. O coitadismo é a arte de ter pena de si mesmo. O coitadismo é o conformismo potencializado, capaz de aprisionar o eu para que ele não utilize ferramentas para transformar sua história. Vai além do convencimento de que não é capaz. Entra na esfera da propaganda do sentimento de incapacidade. O coitadista faz marketing de suas crenças irreais, de impotências e limitações. Não tem vergonha de dizer: sou desafortunado, sou um derrotado, nada que faço dá certo, não tenho solução, ninguém gosta de mim. São pessoas com notável potencial, mas que o jogam no lixo. Incorporam um papel dramático e autopunitivo de que estão programados para serem fracassados. Nada é tão violento contra si mesmo. Terceira armadilha da mente humana: o medo de reconhecer os erros. O medo de reconhecer os erros é, acima de tudo, o medo de se assumir como um ser humano com imperfeições, defeitos, fragilidades, estupidez e incoerência. Formamos nossa personalidade em uma sociedade superficial que esconde a humanidade e supervaloriza o endeusamento. Quem está brilhando hoje, amanhã poderá cair em desgraça para que outro o substitua. O pódio é cíclico, não há espaço para 2 primeiros lugares. Quarta armadilha da mente humana: o medo de correr riscos. O medo de correr riscos bloqueia a inventividade, a liberdade, a ousadia. Inúmeras pessoas travam sua inteligência e enterram seus projetos de vida por causa do medo de correr riscos. Não são conformistas nem coitadistas. Eles almejam alcançar seus objetivos, mas não ousam. Procuram transformar seus sonhos em realidade, mas se inquietam com os riscos da jornada. Reconhecem suas fragilidades, assumem suas limitações, mas não ultrapassam suas fronteiras. Não decifram o código do ânimo, que faz da sua agenda um canteiro de aventuras. Quem aprende que é necessário correr certos riscos para transformar seus projetos em realidade tem essa consciência. A existência é um contrato de risco. Por mais cuidados que tenhamos, inúmeros riscos nos rondam. O código do amor. Há milhares de jovens universitários destituídos de sensibilidade, com traços marcantes de psicopatias. Têm cultura acadêmica, mas não são solidários, tolerantes, altruístas. Ao contrário, são egoístas, radicais, sectários. Desconhecem o código da família humana. Amam sua religião, sua ideologia política, seu país, seu time esportivo e sua raça, mais do que a espécie humana. Se um dia dirigirem sua nação, cometerão atrocidades, sem se importar com as necessidades dos outros. Do ponto de vista psiquiátrico, psicológico e sociológico, o famoso pensamento "amai o próximo como a ti mesmo" está corretíssimo. Quem é o próximo? O próximo não foi definido, porque inclui todas as raças, todas as culturas, todas as religiões. Só foi definido quem deve decifrar o código do amor, amar como a si mesmo. Os códigos da inteligência. Se por um lado não podemos mudar os fundamentos de nossa personalidade, por outro podemos e devemos decifrar os códigos da inteligência, utilizar as ferramentas para atuar em nosso psiquismo e mudar nossa maneira de ser, reagir, ver e interpretar a vida, bem como expandir nossas habilidades intelectuais, emocionais e sociais. O que parece complicadíssimo, na verdade, está ao nosso alcance. Devemos ter em mente que mudanças rápidas só existem em uma mesa cirúrgica. Na psicologia, na pedagogia, na sociologia e na filosofia, como temos visto, os códigos básicos da inteligência são desenvolvidos pela educação e pelo treinamento sistemático. Primeiro código da inteligência: código do eu como gestor do intelecto. Os códigos da inteligência atuam em diversas áreas: educação, psicologia, sociologia, filosofia, psiquiatria. Ainda que tenha estudado mais de 50 deles, Cury discorre apenas sobre os 9 considerados mais relevantes para serem aplicados na educação atual e na sociedade estressante em que estamos vivendo. As funções da inteligência são chamadas de códigos porque não basta admirá-los nem entendê-los de forma lógica. É preciso decifrá-los intimamente, desvendar suas nuances, conhecer seus segredos, ter disciplina e treinamento para assimilá-los.
Seria excelente se as pessoas aprendessem a decifrá-los desde a mais tenra infância, estudando-os e fazendo dinâmicas e vivências para incorporá-los. Os adultos rígidos, fechados, toscos, irritadiços, ansiosos, também poderão decifrá-los, vivenciá-los e incorporá-los para reciclar seus hábitos e habilidades, o que exigirá um esforço maior. Se forem bem trabalhados, os códigos da inteligência podem fazer uma pessoa alienada perseguir fantásticos projetos de vida e transformar um funcionário comum em um executivo brilhante, um eleitor tímido em um político extraordinário, um péssimo cônjuge em um amante afetivo, um estudante relapso em um notável pensador. Os códigos são inteligências múltiplas e não fragmentadas. Gestão inteligente do intelecto. Não basta apenas conhecer os códigos da inteligência. É necessário saber geri-los, tal qual um administrador de empresas. Para ser um gestor inteligente e eficiente do intelecto, deve-se aprender a trabalhar estas ferramentas. 1. Ter consciência da existência do eu, que representa a capacidade de escolha, a autodeterminação e a consciência crítica. 2. Treinar o eu para administrar pensamentos, ideias, imagens mentais e fantasias. 3. Ter plena consciência de que não apenas a qualidade dos pensamentos pode comprometer a saúde psíquica, mas também a quantidade de pensamentos é importante. Uma hiperconstrução de pensamentos como preocupações, sofrimento por antecipação e ruminação de experiências passadas pode gerar a síndrome do pensamento acelerado, SPA. 4. Saber que a SPA compromete uma série de códigos da inteligência, como o código da interiorização, concentração, observação, dedução, indução, bloqueando funções vitais do intelecto. 5. Dar um choque de gestão na psique, usando a arte da dúvida para questionar tudo o que nos controla, todas as falsas crenças, os dogmas doentios, as verdades absolutas. 6. Dar um choque de gestão na psique, usando a arte da crítica para reciclar cada ideia pessimista, cada imagem mental perturbadora. 7. Dar um choque de gestão para desacelerar os pensamentos, aliviar a SPA e estimular o eu a deixar de ser um espectador passivo do teatro psíquico, além de assumir seu papel como ator principal desse teatro, como diretor da peça existencial. 8. Produzir janelas paralelas na memória. Fazer a mesa redonda do eu fora do foco de tensão, reunindo-se com medos, angústias, fantasias, inseguranças, questionando suas causas e consequências. 9. Reeditar o filme do inconsciente. Fazer a mesa redonda do eu dentro do foco de tensão, quando a janela killer estiver aberta, ou seja, no exato momento da crise, do ataque de pânico, da reação fóbica, do sentimento de perda. 10. Filtrar estímulos estressantes usando os procedimentos de 5 a 9. Causas da SPA. 1. Excesso de informações. No passado, o número de informações dobrava a cada 2 séculos, hoje dobra a cada 5 anos. 2. Excesso de estímulo visual e sonoro advindo da TV. 3. Excesso de estímulos provenientes de computadores, internet e videogames. 4. Excesso de atividades e compromissos, cursos de línguas, atualizações profissionais, cursos de computação, cursos livres. 5. Competição predatória, paranoia pelo sucesso a qualquer custo, compulsão por ser o número 1. Sintomas da SPA. 1. Irritabilidade. 2. Flutuação emocional. 3. Inquietação. 4. Intolerância a contrariedades. 5. Déficit de concentração. 6. Esquecimento. 7. Fadiga excessiva. 8. Sono não reparador, gerando cansaço ao despertar. 9. Sintomas psicossomáticos, dores de cabeça, dores musculares, queda de cabelo, gastrite e outros. Possíveis consequências de quem decifra o código do eu como gestor do intelecto. 1. Preserva a saúde psíquica. 2. Torna-se cada vez mais tranquilo e sereno ao longo do tempo. 3. Tem órbita própria, não gravita na órbita dos pensamentos e ideias perturbadoras nem dos acidentes sociais. 4. Não é escravo do seu passado nem do seu presente, muito menos do que os outros pensam e falam sobre ele. 5. Valoriza sua qualidade de vida mais do que o dinheiro. Possíveis consequências de quem não o decifra. 1. Propensão ao desenvolvimento de depressão e doenças ansiosas. 2. Propensão para desenvolver uma personalidade irritadiça, inquieta e cronicamente insatisfeita. 3. Sensação de estar por um fio devido aos sintomas psicossomáticos. 4. Dificuldade de se entregar e confiar nas pessoas, pois o medo de se decepcionar ou ser traído o controla. 5. Possibilidade de viver estes paradoxos, ser financeiramente rico, mas psiquicamente miserável, ter cultura, mas ser um frágil gestor de si mesmo. Segundo o Código da Inteligência,
Código da autocrítica, pensar nas consequências dos comportamentos. O código da autocrítica é o código de quem se autoavalia, pondera seus atos, julga seus comportamentos, ajusta-se, autocorrige-se, reflete sobre suas ações, conjetura consigo mesmo. É o código que nos faz sair da esfera do endeusamento, para a da humanidade. É a postura madura de quem analisa seu papel como ser humano, educador, consórcio, profissional. Portanto, o código da autocrítica vai muito além da consciência superficial das próprias falhas. Quem decifra esse código se localiza no eixo tempo-espacial existencial, e não apenas no tempo-espaço, os parâmetros da teoria da relatividade. Sabe que a vida é brevíssima para viver, mas longuíssima para cometer injustiças, tropeçar, falhar e desenvolver conflitos. Quem almeja decifrar o código da autocrítica deve levar em consideração as seguintes observações. 1. Quem gasta compulsivamente no presente poderá se angustiar no futuro. 2. Quem acha que o sucesso é eterno poderá se deprimir ao descobri-lo mais efêmero do que se imagina. 3. Quem se sufoca de atividades achando que sua saúde é de ferro poderá surpreender-se quando seu corpo entrar em colapso. 4. Quem leva os estudos na brincadeira se surpreenderá ao descobrir que perdeu os melhores anos para se preparar para uma sociedade que exclui os que não levam a vida a sério. 5. Quem acha que o amor dura para sempre e não se preocupa em cultivá-lo, poderá se assustar quando o parceiro perder o encanto e pedir o divórcio. O código da autocrítica nos faz construir estratégias para decifrar o código do amor e da admiração. Quem quer decifrá-lo deve aplicar as seguintes ferramentas. 1. Elogie sempre antes de criticar ou apontar um erro. Primeiro conquiste o território da emoção, depois o da razão. 2. Tenha reações generosas e surpreendentes. 3. Fale menos e haja mais. Economize argumentos. 4. Humanize-se. Revele capítulos de sua vida. Divida suas lágrimas, seus dias mais difíceis, suas aventuras. 5. Descubra quem você ama. Interesse-se pelos interesses do outro. Pergunte sobre as dificuldades. Mostre preocupação com o parceiro. 6. Se tiver necessidade de ser perfeito, de se defender compulsivamente e de estar sempre certo, recicle-se, pois isso destrói relacionamentos. Você pode ganhar o debate, mas perderá a pessoa amada. Possíveis consequências de quem decifra o código da autocrítica ou pensa nas consequências dos seus comportamentos. 1. Torna-se uma pessoa admirável, agradável, serena, ponderada. 2. Expande os níveis de paciência e tranquilidade. 3. Contribui para formar pessoas com personalidades sadias e íntimas da arte de pensar. 4. Cria uma rede de relacionamentos com as pessoas próximas. 5. Transita com suavidade nas relações sociais turbulentas. Possíveis consequências de quem não o decifra. 1. Desenvolve irritabilidade, inquietação, baixo limiar de suportabilidade ao estresse. 2. Diminui os níveis de solidariedade, compaixão, generosidade. 3. Desenvolve impulsividade, reação exacerbada e descontrole diante de pequenos estímulos. 4. Fere a pessoa amada e influencia negativamente o processo de formação da personalidade. 5. Compra comportamentos estúpidos dos outros e paga caro por eles. Tem atitude ingênua perante a vida. Terceiro código da inteligência, código da psicoadaptação ou da resiliência. Capacidade de sobreviver às intempéries da existência. Resiliência é a capacidade de um material de suportar tensões, pressões, intempéries, adversidades. É a capacidade de se esticar, assumir formas e contornos para manter sua integridade, preservar sua autonomia, manter sua essência. Transportado para a psicologia, o termo com frequência é atribuído a processos que explicam a superação de crises e adversidades em indivíduos, grupos e organizações. É um conceito relativamente novo no campo da psicologia e que tem sido debatido com vigor pela comunidade científica. Na psicologia multifocal, que tem base analítica e cognitiva e ultrapassa os limites da psicologia positiva, adotei o termo devido à sua magnitude. Entre os códigos mais notáveis da inteligência está o da psicoadaptação, que reflete a capacidade de suportar dor, transcender obstáculos, administrar conflitos, contornar entraves, adaptar-se às mudanças psicossociais. Hiperatividade, ansiedade e SPA. A capacidade de se adaptar e superar os eventos da vida dependem mais de aprendizado que de carga genética. O aprendizado pode ser espontâneo ou promovido pela educação, algo muito difícil nessa sociedade superficial, que nos prepara apenas para o sucesso. Apesar de o código da resiliência ser decifrado pelo aprendizado, uma pessoa hiperativa, ansiosa e irritadiça pode ter mais dificuldade de se psicoadaptar às adversidades.
Possíveis consequências de quem decifra o código da resiliência. 1. Torna-se uma pessoa segura, estruturada, que não se submete às derrotas. 2. Usa dificuldades, crises, perdas e adversidades como oportunidades. 3. Expande níveis de tranquilidade, prazer de viver, compaixão, tolerância. 4. Contribui para educar pensadores com uma visão humanista e realista da vida. 5. Desenvolve saúde psíquica nas intempéries existenciais. Possíveis consequências de quem não o decifra. 1. Desenvolve humor depressivo e irritabilidade. 2. Desenvolve baixo limiar de suportabilidade ao estresse. 3. Diminui os níveis de tranquilidade, tolerância, compaixão, generosidade. 4. Torna-se reativo, impulsivo, impaciente. 5. Os sofrimentos não amadurecem, não o constroem. Quarto código da inteligência, código do altruísmo, capacidade de se colocar no lugar dos outros. O código do altruísmo é o segredo da afetividade social, da capacidade de se doar, de cuidar e proteger quem nos cerca. É o código que expressa a grandeza da alma, a generosidade, a bondade, a compaixão, a indulgência e o desprendimento. É o código que nos vacina contra toda forma de discriminação e contra o estrelismo, o individualismo e o egocentrismo. Quem deseja decifrar o código do altruísmo ao longo da vida deve entender e aplicar estes fenômenos. 1. Quem ama o poder não é digno dele. 2. Quem controla as pessoas que lidera não é digno de ser um líder. 3. O poder político, científico, social deve ser usado para promover os outros e não para subjugá-los ou silenciá-los. 4. Os olhos físicos enxergam comportamentos visíveis. Os olhos altruístas enxergam o que está por trás deles. 5. Ser apaixonado pela humanidade, doar-se e contribuir com a sociedade não deve ser um sacrifício, nem uma forma de autopromoção, mas um insondável prazer que não deve ser propagandeado. 6. Apostar no ser humano e acreditar na vida, mesmo que as pessoas e as circunstâncias que nos cercam nos estimulem a ser pessimistas. 7. Ser uma pessoa repleta de gratidão, ser rápido em agradecer e lento em reclamar. Possíveis consequências de quem decifra o código do altruísmo. 1. Torna-se uma pessoa generosa, influenciadora, solidária, tolerante. 2. Expande os níveis de afetividade, paciência e tranquilidade. 3. Transforma a vida em um show existencial, em uma aventura indecifrável. 4. Contribui para educar pessoas mais humanas e emocionalmente maduras. 5. Cria uma rede de relacionamentos na sociedade, transita com suavidade nas relações traumáticas. Possíveis consequências de quem não o decifra. 1. Desenvolve egoísmo, egocentrismo, individualismo. 2. Tem necessidade neurótica de poder. 3. Tem necessidade de estrelismo, propagandismo, ser o centro das atenções sociais. 4. Desenvolve ansiedade, inquietação, impaciência, tem baixo limiar para suportar o estresse. 5. Diminui os níveis de solidariedade, compaixão, generosidade. Desenvolve traços de psicopatia. Quinto código da inteligência, código do debate de ideias. O código do debate de ideias é o alicerce do processo de formação de pensadores. O segredo que fundamenta intelectos livres, destemidos, intrépidos, seguros, participativos. É o código que habilita a trabalhar em equipe, interagir, trocar experiências, romper o cerco da insegurança. Quem decifra o código do debate de ideias esfacela a timidez, recicla o complexo de inferioridade, supera o medo do novo, enfrenta com dignidade a crítica, tem ousadia para refazer rotas. Para decifrar o código do debate de ideias, é necessário 1. Ser instigado a expressar seus pensamentos. 2. Ser provocado a questionar o conhecimento transmitido. 3. Ser estimulado a indagar o processo de produção do conhecimento. 4. Saber a história básica do produtor de conhecimento, suas batalhas, dificuldades, ousadias, fragilidades. Descobrir os preconceitos enfrentados, os desafios vivenciados. 5. Ter intimidade com a arte da dúvida. 6. Aprender a expor e não impor suas ideias. 7. Jamais considerar seus paradigmas, conceitos, opiniões e ideias como verdades absolutas. 8. Dar o direito para os outros confrontarem suas ideias. 9. Não ter a necessidade neurótica de estar sempre certo. Saber que a unanimidade de pensamentos é burra. A sabedoria está em respeitar as diferenças. 10. Trabalhar em equipe estimulando todos os participantes a expressar suas ideias. No ambiente do debate, trocar conhecimentos, cruzar experiências, procurar caminhos, construir metas. Possíveis consequências de quem decifra o código do debate de ideias. 1. Torna-se seguro, determinado, resoluto, decidido.
2. Torna-se participativo, interativo, maleável, coerente. 3. É flexível, bom negociador, tem metas claras. 4. Deixa de ser instável e influenciável. 5. Tem órbita própria e opiniões definidas. Possíveis consequências de quem não o decifra. 1. Torna-se inseguro, tímido, frágil. 2. Não deixa o raciocínio fluir, contrai o imaginário. 3. É instável, mutável, inconstante, tem humor flutuante. 4. É excessivamente influenciável e hiperpreocupado com a opinião dos outros. 5. Hipoteca sua paz e liberdade com facilidade, conseguindo a sua maneira de ser e agir. Sexto código da inteligência, código do carisma. O código do carisma é o código da capacidade de encantar, envolver, surpreender, admirar os outros e a si mesmo. É o código da afetividade, da amabilidade, da afabilidade, do romantismo existencial. O código do altruísmo é o segredo da paixão pela humanidade. Já o código do carisma é o segredo da paixão pela vida. Dificilmente desenvolvemos tranquilidade, paz interior, serenidade e felicidade sem decifrar alguns dos enigmas desses dois códigos. Para decifrar o código do carisma, é necessário aprender as seguintes ferramentas. 1. Elogiar quem está próximo. 2. Exaltar e agradecer as pessoas com funções simples mais fundamentais, como cozinheiros, garçons, porteiros, seguranças. 3. Ter prazer com o sucesso dos outros. 4. Ter prazer em ser altruísta. 5. Ter um romance com a vida. 6. Reciclar o ciúme oculto, a inveja sutil. 7. Romper o cárcere do tédio, surpreender a si mesmo e aos outros. 8. Aprender a valorizar o que se tem e não o que não tem. Possíveis consequências de quem decifra o código do carisma. 1. Torna-se uma pessoa agradável, envolvente, encantadora. 2. Inspira os que estão próximos, estimula positivamente a inteligência deles. 3. Torna-se facilmente um líder nos ambientes que frequenta, ainda que não tenha cargo de destaque. 4. Rompe o cárcere do tédio, vive a vida com mais aventura e deleite. 5. Valoriza muito mais o que tem do que o que não tem. Possíveis consequências de quem não o decifra. 1. Vive entediado, ensimesmado, presos nas tramas da mesmice. 2. Torna-se insatisfeito, irritadiço, infeliz. O sucesso e a felicidade dos outros o perturba. 3. Reclama excessivamente, tem atitude pessimista diante da vida. 4. É vítima do ciúme e da inveja. 5. Não encanta e nem causa admiração nas pessoas. Sétimo código da inteligência, código da intuição criativa. O código da intuição criativa liberta o imaginário, expande a inventividade, produz novos conhecimentos e refina o olhar multifocal diante dos fenômenos físicos, psíquicos e sociais para vê-los sob múltiplos ângulos. É o código que alicerça o processo de observação, dedução, indução, raciocínio esquemático. Quem quer decifrar o código da intuição criativa deve aprender as seguintes ferramentas. 1. Fazer um mergulho introspectivo e abrir o máximo de janelas da memória diante dos seus focos de tensão. 2. Expandir o uso do pensamento multiangular tanto ou mais do que do pensamento dialético. 3. Não cair na armadilha dos paradigmas rígidos, das soluções prontas e das respostas fechadas. 4. Ser resiliente, enxergar o caos como oportunidade criativa. 5. Desengessar a mente humana, ter coragem para percorrer caminhos inexplorados. 6. Não ter medo de pensar diferente. Possíveis consequências de quem decifra o código da intuição criativa. 1. Abre as janelas da mente para construir um raciocínio histórico-social, histórico-psíquico, existencial, esquemático. 2. Torna-se versátil, perspicaz, flexível e inventivo. Liberta seu imaginário. Liberta seu pensamento multiangular ou antidialético. 3. Liberta sua capacidade de inspiração e aspiração. 4. Aprende a dar respostas inteligentes em situações estressantes. Enxerga seus problemas e os problemas sociais por múltiplos ângulos. 5. Revela liderança, encanta as pessoas ao seu redor, rompe o cárcere da mesmice, faz da vida uma aventura. Possíveis consequências de quem não o decifra. 1. Torna-se fechado, hermético, rígido, austero. 2. Dá as mesmas respostas para os mesmos problemas, repete os mesmos erros com frequência. 3. Constrói um raciocínio uniangular, linear, lógico, exclusivista. Torna-se especialista em julgar e não em acolher. 4. Vê seus problemas como intransponíveis. É vítima do ciúme e da inveja. O sucesso dos outros o incomoda. 5. Torna-se insatisfeito, vive entediado, preso nas tramas da mesmice. 8º código da inteligência, código do eu como gestor da emoção.
O código do eu, como gestor da emoção, é o código que nos posiciona como administrador dos sentimentos, gerenciador da insegurança, dos temores, dos medos, das angústias, da tristeza, do ciúme, da agonia, da aflição. É o código que dá um choque de lucidez nas emoções, recicla seu controle de qualidade, prepara o terreno para o cultivo da tranquilidade, do prazer, do júbilo, do deleite, do desfrute existencial. Para decifrar o código do eu como gestor da emoção, é necessário usar sistematicamente as seguintes ferramentas. 1. Fazer a mesa redonda do eu contra todas as emoções que nos controlam, anulam, confundem. 2. Proteger a emoção, evitando exigir o que os outros não podem dar. 3. Proteger a emoção se doando sem esperar o retorno. 4. Proteger a emoção, entendendo que por trás de uma pessoa que fere, há uma pessoa ferida. 5. Ser livre da ditadura da resposta, não gravitar na órbita do que os outros pensam e falam de você, ter órbita própria. 6. Desenvolver a consciência de que o território emocional é um espaço particular e inviolável, e não terra de ninguém. Não deixar ser invadido sem permissão do eu. 7. Ser autodeterminado, ter metas claras, ter consciência da sua identidade e capacidade, mesmo que o mundo desabe sobre você e os projetos deem errado. 8. Ser seletivo, dar prioridade às coisas relevantes, não se prender a picuinhas nem barganhar a tranquilidade por coisas irrelevantes. 9. Desacelerar os pensamentos, administrar a SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado, a maior fonte de insatisfação e ansiedade na atualidade. 10. Redesenhar o estilo de vida, fazer pausas, caminhar passo a passo. Aprenda a fazer uma coisa de cada vez. Valorizar e desfrutar da trajetória, tanto quanto da meta ou do ponto de chegada. Possíveis consequências de quem decifra o código do eu como gestor da emoção. 1. Torna-se seguro de si, autoconfiante, determinado. 2. Desenvolve autoestima sólida e estabilidade emocional. Constrói um romance com a existência. 3. Desenvolve altruísmo e carisma. Torna-se uma pessoa envolvente, agradável, influenciadora. 4. Tem mente livre, emoção livre. Tem facilidade de libertar seu imaginário e ser criativo, produtivo, construtor de novas ideias. 5. Deixa de ser escravo do medo, da angústia, do tédio, das calúnias, das difamações, do que os outros falam dele. Vive a vida com mais aventura e deleite. Possíveis consequências de quem não o decifra. 1. Torna-se inseguro, emocionalmente frágil, desprotegido. 2. Vive estressado, ansioso, irritado, reativo, impulsivo. 3. Desenvolve uma emoção inábil, flutuante, instável, sem governabilidade. 4. Torna-se especialista em reclamar. Tem muitos atritos nas relações sociais, não envolve os outros nem causa admiração social. 5. Tem visão pessimista e mórbida das relações sociais. Tem dificuldade de contemplar o belo, curtir a vida e se encantar com as pessoas. 9º Código da Inteligência, Código do Prazer de Viver. Não foram poucos homens e mulheres com notáveis êxitos sociais, financeiros e intelectuais que naufragaram no oceano da emoção. Não desenvolveram adequadamente o código da inteligência que fundamenta o prelúdio da vida, a primavera da vivência, o encanto pela existência. Viveram como miseráveis diante de uma mesa farta, como errantes em terra estranha, como prisioneiros em sociedades livres. O que é o código do prazer? O código do prazer é o ápice da experiência existencial das crianças e dos adultos. É o oxigênio da emoção dos pensadores e iletrados, dos abastados e dos desprivilegiados. É o motor da motivação. Sem o código do prazer, o ânimo se esfacela, a garra perde a força, a coragem dilui-se nos solos das crises. Possíveis consequências de quem decifra o código do prazer de viver. 1. Torna-se bem-humorado, flexível, generoso. 2. Torna-se uma pessoa paciente e tolerante. 3. É agradável, cativante, uma pessoa que todos amam estar ao lado. 4. Educa, inspira, promove e contribui com a emoção e a inteligência global dos outros. 5. É um sonhador, é um ser humano apaixonante, excitante, que transforma a vida numa eterna aventura. Possíveis consequências de quem não o decifra. 1. Torna-se uma pessoa cronicamente insatisfeita. 2. Transforma-se um especialista em reclamar, criticar, apontar falhas e, consequentemente, torna-se uma pessoa de difícil convivência. 3. Desenvolve pessimismo e humor depressivo. 4. Torna-se uma máquina de trabalhar, um aparelho de atividades. 5. Coloca em segundo plano o fundamental, sua própria pessoa e as pessoas que ama, e em primeiro plano o colateral. Os profissionais que decifraram os códigos, as diferenças entre bons e excelentes profissionais.
É preferível ter uma memória mediana, mas que procura desenvolver a intuição criativa, libertar o imaginário, o altruísmo, a autocrítica, o gerenciamento da psique, do que ter um córtex cerebral privilegiado e não saber o que fazer com o estoque de dados arquivados. A genialidade aprendida alicerça a maturidade, a serenidade, a generosidade, a capacidade de observação, a dedução e a intuição. A genialidade genética só estoca informações. Há pessoas que são bibliotecas ambulantes, têm vários cursos universitários, mas não são criativas, não sabem proteger sua psique nem enfrentar com sabedoria as intempéries da vida. Notas finais. Não basta ser o mais inteligente ou genial se um determinado código não for decifrado. Caso contrário, é como se estivéssemos diante de um diamante bruto, longe de ser lapidado. O código da inteligência, decifrado por Augusto Cury, é levado até nós de maneira simples e bem didática. Nos ensina que há algo além do que o simples saber, por si só. Somos humanos, falhos, imperfeitos. E é isso que nos encanta e faz encantar. Tal leitura é essencial por todos aqueles que acreditam em seu potencial e não sabem como usá-lo.